Há poucas semanas atrás vimos o Real Madrid ser completamente humilhado pela equipe mais organizada do mundo. E acima de tudo, o PSG ridicularizou e expôs todos os problemas do Madrid, começando pela defesa e indo até a parte da frente. É óbvio que Xabi Alonso agora vai ter de fato uma pré-temporada e vai encaixar suas ideias com mais calma. Mas o Real Madrid, mesmo sem jogar, vive muitos dilemas internos. O que vai ser feito com Mbappé, Vinícius e Rodrigo? Como um elenco que parecia tão entrosado parece desorganizado? Será o ego? E o que pode ser o futuro do maior clube do mundo? Vamos ver isso hoje. Antes de começar, eu preciso dizer que o vídeo em si não leva muito em conta o Mundial que o Madrid fez, até porque isso já faz algum tempo e eu tô mais levando em consideração as notícias das últimas semanas. Porque olha, Vini Júnior e Rodrigo já estão perdendo status, Mbappé de novo pode virar uma estrela solitária e tudo em Madrid pode mudar. Mas pra começar rapidinho a gente tem que voltar pra temporada passada. Eu já fiz um vídeo lá atrás falando sobre isso, mas a gente tem que contextualizar. No ano anterior o Real sofreu muito e não encontrou uma forma de jogar. E mesmo que em teoria tendo individualmente 3 dos melhores atacantes do mundo, eles não funcionaram jogando juntos. Mbappé iniciou de forma péssima, mas depois fez números excelentes. Mas por outro lado, o Vinícius caiu muito seu rendimento e Rodrigo simplesmente desapareceu. Também dá pra falar da aposentadoria de Toni Kroos e das inúmeras lesões que o time teve na defesa, fazendo com que Ancelotti tivesse que usar, por exemplo, Lucas Vázquez e Fran Garcia por muitos jogos. E esse setor defensivo foi o ponto mais fraco. Com isso, um ano de muitas derrotas e uma freguesia imensa no El Clássico, além de uma queda fechatória na Champions, fazendo assim com que Carlo Ancelotti deixasse o cargo, e quem assumiria seria Xabi Alonso. E o Mundial em si, no comando do Xabi Alonso, não significa muita coisa, até porque ele não teve tempo de trabalhar, mas o resultado é emblemático. E eu nem quero falar da defesa que tá sim se reconstruindo, e sim da postura. E pra gente começar a falar dos problemas do Real Madrid, a gente tem que falar de Vinícius Júnior e de Mbappé. Nos dois casos já não é de hoje que não são os jogadores que mais se entregam taticamente, mas no Mundial isso piorou ainda mais. Na imprensa espanhola, a bucha caiu principalmente sobre os dois, e pudemos vê-los andando em campo no jogo contra o PSG e o contraste com o trio de ataque do Paris pressionando ficou bem evidente. Não é de hoje que o Mbappé não é um jogador de entrega tática, o Luiz Henrique já alertava sobre isso, mas vai lá, ter um grande jogador que não se entrega tanto taticamente é até algo plausível. Agora ter dois é impossível. Diferente do ano passado, parece que dessa vez tá pior. O Vini não tá ajudando em nada defensivamente e eles são os que deveriam puxar essa fila. E aqui fica a primeira pergunta: como que começa esse ano? Será que vai jogar os dois? Será que vai ter que escolher um? E se tiver que escolher um, o Vini tem alguma chance de ser esse cara? Eu acho que não. Não só pelo que o Mbappé representa, mas também por outras questões extra-campo, e eu vou chegar lá. E também porque dá pra imaginar que o francês pode ter uma margem de crescimento maior. Como? Para mostrar isso que eu tô falando, eu vou trazer uma comparação com a primeira temporada do Cristiano Ronaldo no Real Madrid, porque as semelhanças são gigantescas. CR7 na sua primeira temporada na Espanha teve um desempenho coletivo não tão bom assim. O Real não venceu a La Liga e caiu nas oitavas da Champions, mas individualmente sim, ele entregou. Seus números foram de 35 jogos e 33 gols, mas mesmo com quase um gol por jogo, seu início foi jogado abaixo, muito por ter sido expulso em uma ou outra ocasião e pelo desempenho do time ter sido ruim. Acho que isso te lembra de alguma coisa. Mbappé esse ano foi artilheiro da La Liga, fez mais de 40 gols e principalmente depois da primeira parte da temporada foi o melhor jogador da equipe ofensivamente. E falando assim parece que é tudo lindo, né? Mas as situações têm sim suas diferenças. Primeiro, óbvio por uma questão de época e segundo pela pergunta: será que os números do Mbappé são tão importantes quanto o que ele agrega pro time? É difícil dizer. Começando pelo fator de elenco, quando o Cristiano chega a Madrid, a equipe passava por um processo de reformulação. E além disso, vinha de temporadas horrorosas. E ele, como carro-chefe, seria o responsável e a grande estrela de um novo projeto. E uma primeira temporada boa em números, mas sem muitos êxitos, pode ser considerada ainda uma adaptação. Mbappé, por sua vez, chega em um elenco formado, campeão de 2 das últimas 3 Champions, e tendo o melhor jogador do mundo jogando em sua posição. A diferença é clara. E você sim pode ainda julgar isso como uma adaptação, mas no caso do Mbappé tudo à sua volta está mudando e parece que para outro rumo. Ah, mas tá bom, ele entrega mais gols que o Vini Júnior e mais gols que todos os outros atacantes do time. Então isso significa que ele é um cara que traz mais impacto? Será mesmo? Se formos nos basear em um ano sem ele e um com ele, o Real em 2023-24 fez 133 gols em 55 jogos, tendo assim uma média de 2,42 gols por jogo. Agora com ele, em 24-25, o número de gols é de 152 em 68 jogos, mas com uma média de 2,24 gols por partida. Isso também vale para o Paris Saint-Germain com ele e sem ele. Óbvio que o time melhorou muito, mas mesmo sem os 50 gols na temporada de Mbappé, o elenco supriu e fez mais gols mesmo assim. Ou seja,
ter o Mbappé ou não quer dizer nada em questão de desempenho ofensivo. Mas mesmo assim, montar um time em torno dele que funcione pode ter muito potencial, até porque ele é muito bom. O Mbappé é um craque. Então, esse parece que vai ser o destino mesmo. Isso parece ser o destino porque de início tentaram adaptar o Mbappé no antigo esquema do Ancelotti e não funcionou. E tendo ainda o Vini como principal estrela, mas recentemente ele não se ajuda. Isso principalmente na postura. Primeiro por uma questão de contrato. Após uma temporada entre aspas ruim, Vinícius Júnior pediu em sua renovação para que seu salário fosse similar ao de Cristiano em sua época, podendo chegar até 30 milhões de euros por temporada. E segundo as informações, esse valor o Real se recusa a pagar. E com todo respeito ao Vini, mas com tudo o que tá acontecendo, será que na cabeça do Real Madrid, será que vale a pena fazer esse investimento? Porque, cara, até o Cristiano Ronaldo teve problemas com o Florentino no final da sua passagem. Então eu não acho que se o Vini forçar, o Real vai fazer o que ele quer. Isso não vai acontecer. E no momento que eu tô gravando esse vídeo, parece que o símbolo Vini Júnior tá cada vez menor. E pode até ser que piore. Eu não sei. A última notícia foi que o Real não quer criar uma briga por salários no elenco. E se caso desse o maior salário pro Vini, Bellingham e Mbappé, que na visão do Real podem ser considerados mais importantes, podem ficar descontentes. Com isso, até uma possível proposta do Al Ahly apareceu. E tudo piora ainda mais com o desempenho do Vini Júnior ou com a falta dele. Nos últimos jogos, rendimento muito abaixo. Fisicamente parece que morreu. E o Vini do Real Madrid nesse último Mundial pareceu o Vini da seleção brasileira. Vale lembrar que ele ainda tem contrato até 2027, mas essa crise de renovação é no mínimo contraditória. E ou seja, já temos dois dilemas aqui, o Mbappé e como ele vai se encaixar e o Vini Júnior com seu contrato. Será que vale a pena? Porque ele tá caindo dia a dia. E bom, falei de Vini, falei de Mbappé, citei brevemente o Bellingham, mas e o Rodrigo? O que tá acontecendo com o Rodrigo? Cara, ele foi de imprescindível descendido Champions para um jogador que não entra nem nos planos. E é o jogador que mais se fala fora do Real nessa janela. O próprio esquema do Xabi Alonso mostra isso, dando mais oportunidade pro Arda Güler e com menos atacantes na formação, o Rodrigo fica ainda mais escanteado. No ano passado ele já sofreu ficando mais de 10 jogos sem fazer um gol em um momento. E não é que agora ele não vai jogar na posição que ele gosta. Agora ele pode não jogar. E sinceramente, tem busca de todo mundo. Premier League, Bayern, até do Barcelona. Então pro Real Madrid vender o Rodrigo pode ser considerado algo válido. Mas a discussão mesmo que eu quero trazer aqui é como que um time que parecia ter um planejamento perfeito em 2024, que ia durar vários anos, agora tá se desfazendo pouco a pouco. Não faz sentido. E eu concordo, tem lugares que precisavam de reformulação, mas você tendo o Vini Júnior, o Rodrigo e até o Endrick, parecia que o futuro estava garantido e agora ferrou. Isso também falando para a seleção brasileira, já que faltando um ano para a Copa, 3 jogadores que podem ser fundamentais vivem um momento de baixa. Por outro lado, existem alguns progressos pensando em montagem de elenco. Por agora, historicamente o treinador do Real Madrid tem que se adaptar às estrelas que o time contrata, e isso sempre foi assim. Foi com os Galácticos no início do século, com Kaká e Cristiano chegando juntos em 2009 e ano passado com a chegada do Mbappé, o que mostra que não foi um encaixe, e sim um acúmulo de grandes jogadores que poderiam dar certo. Dessa vez a janela do Real parece se adequar mais a um formato de jogo específico e tudo leva ao Xabi Alonso. Lá na frente não tiveram grandes mudanças, é mais dos problemas e também uma possível saída do Rodrigo, mas pensando na parte de trás, o Real se mexeu até bem. Mas antes de eu falar sobre tudo isso, eu vou parar aqui para pedir para você deixar o seu like e se inscrever aqui no canal. Tem muito vídeo toda semana por aqui e o estilo desse é um pouco diferente do que eu normalmente faço. Então vai, me dá uma chance. Se inscreveu? Beleza. Vamos dar uma olhada nos jogadores que chegaram. A reconstrução defensiva passa muito pelas novas peças, começando por Alexander-Arnold como no mínimo top 3 laterais direitos do mundo. O zagueiro Huijsen, que foi um achado impressionante porque tem qualidade técnica além de um aspecto físico e ser jovem. Álvaro Carreiras chega como uma opção versátil, isso sem contar a volta do Militão de lesão, que pode ajudar muito, isso pensando nas variações táticas que o time pode ter. Beleza, como o Xabi Alonso deve usar isso para melhorar o seu esquema no Real? Deixa eu explicar. Vamos lembrar que o esquema padrão do treinador varia de um 3-5-2. O que tem do Arnold com menos obrigações defensivas faz com que ele possa ter o que tem de melhor, sendo participativo principalmente nos seus cruzamentos. Defensivamente, Huijsen pode se unir a Militão e Rudiger e deixar o Carreiras na esquerda, mas com o que ele fez no Benfica, ele pode também atuar como um zagueiro pela esquerda, abrindo espaço para um Fran Garcia ou outras variações táticas. E se for necessário, abre espaço para jogar num esquema de um 4-3-3 também, usando o Tchouaméni para descer e fazer a saída como zagueiro, já que ele já atuou nessa posição diversas vezes na temporada passada, e assim balancear a subida dos laterais. E o Real continua no mercado, a expectativa de que venha um jogador que consiga fazer uma função semelhante a que fazia o Kroos anos atrás. Então esse jogador que sai jogando com a bola com um toque muito refinado pode ainda não estar aí, e pode ser um Rodri, por exemplo. Ou seja, existe sim um plano para o Xabi Alonso e ele tem a pré-temporada para aplicar isso. Mas a grande incógnita é o que ele vai fazer com as estrelas, porque eu realmente não sei. Para completar, ainda do outro lado da Espanha, o Barcelona está se organizando e o Lamine Yamal está despontando cada vez mais, o que nos leva a crer que essa temporada é muito importante
para ver o que vai ser o real daqui para frente. A janela ainda tá aberta e há ainda muitas coisas que podem acontecer, mas tendo ainda um jogador como Bellingham fora pro início das competições, as dúvidas sobre como vai ser o trabalho do Xabi Alonso ficam ainda maiores. Se fôssemos voltar 2 anos atrás, ninguém imaginaria que um planejamento do Real Madrid para os próximos anos poderia não contar com Vini Júnior e Rodrigo. Mas desde a chegada de Mbappé, isso mudou. Agora o camisa 7 deve não ser mais a cara do time, e o camisa 11 tem seus dias contados, já que ficar parece a opção menos provável. Por fim, a pergunta que fica é: o que esperar do futuro do Real Madrid? Como os dilemas das estrelas serão resolvidos? Será que Mbappé vai realmente dominar o vestiário e mais uma era no clube chegou ao fim? Essas serão cenas dos próximos capítulos. E eu peço de verdade para você deixar a sua opinião nos comentários, o que você espera do Real Madrid para esse ano e também qual seria a melhor solução para esses dilemas. Eu particularmente vejo que o Rodrigo sair é meio inevitável, e eu nem falei dele, mas eu acho que o Endrick também devia buscar um empréstimo. E pro Vini, eu não acho que dividir as atenções com o Mbappé vai ser uma boa coisa, então vamos ver o que vai acontecer. E eu quero pedir mais uma vez para você deixar o seu like e se inscrever aqui no canal para que eu possa continuar crescendo. Ah, e como a gente tá na janela de transferências, eu posso tentar fazer um vídeo sobre o futuro de outros clubes europeus por aqui. Então, se você quiser, deixa alguma sugestão aí nos comentários. Outra coisa, se você quiser continuar comigo, é só clicar na tela que vai estar aparecendo um vídeo meu e assim a gente vai se ver em alguns segundos. Mas se não, eu me despeço. Um grande abraço, valeu, é nóis.